começar a gravar. Ok. Bem, boa tarde a todos. A gente vai dar início ao workshop de estatística não paramétricas para pesquisas sociais, que vai ser ministrada pela professora Maria Amélia de Paula, que atualmente é a professora aqui na UNB e que tem um doutorado em desenvolvimento sustentável. Ela também tem mestrado em administração e uma graduação em estatística. Agradecemos a palestrante, a todos que se inscreveram. E informamos que a partir de agora a atividade vai ser gravada. E essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Então, a gente pede que os participantes desliguem as câmeras e os microfones. E qualquer pergunta que tiver, vai mandando no chat. Se não conseguir, porque às vezes o chat está indisponível, pode levantar a mão que depois a professora responde. Peço também que vocês participem da nossa campanha de solidariedade. A gente está aceitando doações de roupas, de alimentos não perecíveis e também de rações para os animais. Essas doações elas podem estar sendo entregues na face, no auditório azul, ou em qualquer outro ponto de coleta. Então, a gente fica muito grato se puderem ajudar com essa campanha. Agora eu vou passar a palavra para Maria Amélia. Obrigada. Gostei do detalhe da ração para os animais também. Legal. Bom, boa tarde a todos. Que bom tê-los aqui. Eu achei que um tema meio chato de estatística não ia atrair muita atenção, mas vamos lá ver o que a gente pode falar. Eu acho que a gravação está com a transcrição em inglês, tá? Avisando aí. Talvez vocês precisem mudar a transcrição para ficar melhor. É só mudar o idioma. Isso. Então, vamos lá, né? Eu tenho alguns pontos de parada para a gente conversar sobre o que foi dito, tá? Então, embora eu goste da participação das pessoas no tempo que eu estou falando, neste caso, eu vou pedir só um pouquinho de paciência, porque eu vou parar em alguns pontos e perguntar se vocês têm alguma dúvida, ok? Então, vamos começando. Danilo e Raíssa dizem para mim se a minha apresentação está aparecendo. Certo. Tá sim. Ok, obrigada. Então, a gente vai conversar sobre técnicas estatísticas não paramétricas para pesquisas sociais. Por que eu estou falando? Bom, quem eu sou, até para me credenciar um pouco para falar desse assunto, a Raíssa já falou, né? Sou professora da FACE, da administração. Eu tenho graduação e pós-graduação em estatística, tenho mestrado em marketing, ou administração, concentração em marketing, e doutorado em desenvolvimento sustentável. Mas uma coisa que talvez poucos, pelo menos no meio acadêmico, saibam, é que eu tenho uma experiência de segmentação de clientes pela análise de comportamento de consumo lá no Banco do Brasil. Trabalhei bastante tempo, nos últimos 15 anos da minha carreira lá, eu trabalhei com esse assunto. Então, lá eu aprendi muitas coisas, inclusive com consultorias, uma consultoria francesa, que grande parte das coisas que eu vou falar aqui são inspiradas por essa experiência que eu tive no Banco do Brasil. Então, questões práticas, eu acho que isso é importante, porque isso foi uma vivência prática, né? Aplicamos essas coisas na prática, essas coisas que eu vou falar aqui. Aí a nossa agenda, então, vai ser por que eu estou falando aqui, por que eu escolhi esse tema. Vamos falar um pouquinho de tipos de variáveis, vamos falar das técnicas algumas das técnicas que a gente pode usar, vantagens e desvantagens dessas técnicas e depois as referências para quem se interessar para o assunto, tá? Motivações. Por que eu estou aqui? Porque já percebi, não só no departamento, mas também analisando artigos de periódicos, pasmem, artigos de periódicos, inúmeras pesquisas na área social que são feitas utilizando o ferramental estatístico inadequado. É realmente uma pena mesmo. Que hora que eu vou revisar alguma dessas coisas, eu vejo uma impropriedade. Também tenho a percepção, isso desde muito tempo,
que embora sejam as técnicas não paramétricas, elas existam há muito tempo, elas são pouco divulgadas e pouco conhecidas, logicamente pouco utilizadas. E nessas análises, principalmente de trabalhos, né, em periódicos, eu percebi que os resultados obtidos pela análise quantitativa de variáveis qualitativas, ou seja, utilização de métodos apropriados para variáveis quanti, sendo usada em variáveis quali, os resultados são pobres e não passíveis de averiguação, o que é uma coisa bastante grave. Então, eu entendi que, embora as técnicas não paramétricas sejam, desculpa, eu entendi que as técnicas quantitativas são muito divulgadas, são muito utilizadas, mesmo que de forma equivocada. Então, é como se o pessoal da área de ciências sociais chegasse na hora da análise e falasse assim: analisa aí de qualquer jeito, pelo amor de Deus, porque eu não tenho o que fazer. Mais ou menos assim. E acaba fazendo umas análises esquisitas, eu chamo de esquisitas, né? E aí quem analisa, às vezes, não tem esse conhecimento também, e aí essa questão fica uma bola de neve. Mas vamos lá. Então, o meu objetivo aqui hoje é apresentar algumas técnicas que podem ser utilizadas para analisar variáveis típicas de pesquisas sociais, que é a nossa área de administração. Também não só na área de administração, mas também de psicologia, até psiquiatria, né? Ou seja, variáveis que denotem comportamentos e atitudes e também, com isso, demonstrar, de certa forma, a inadequação de técnicas estatísticas quanti para avaliar variáveis quali. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar são esses tipos de variáveis. Que negócio é esse? Quali, quanti? Quali é palavra e quanti é número? Como é que é isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, vamos definir isso. Alguns autores preferem definir em termos de escalas de respostas. Eu fiz uma adaptação aqui que eu prefiro falar de tipos de variáveis. Então, a gente tem basicamente 4 tipos de variáveis. A gente tem as variáveis quali, 2 tipos, e as variáveis quanti, também de 2 tipos. As variáveis quali, elas são divididas em nominais, que a gente chama ou categorias. Alguém mutou meu microfone, que delimitam, que caracterizam, traduzem características. Por exemplo, a cor dos olhos, que tipo de religião que a pessoa tem, gênero, enfim, variáveis que demonstrem qualidades ou características das pessoas. Nós temos as variáveis ordinais, que são semelhantes às variáveis categóricas, mas nas ordinais, a ordem faz sentido. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma escala de avaliação. Ruim, regular, bom, ótimo. Então, embora o regular não queira dizer o dobro do ruim, mas ele é melhor do que o ruim. Então, uma ordenação faz sentido. E aí entram, por exemplo, as pesquisas de graus de satisfação, graus de concordância, percepção de clientes, né? Nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouquinho. As quantitativas, nós temos discretas e contínuas. As discretas são quando a variável é contada. Por exemplo, eu conto a quantidade de cadernos que eu tenho, a quantidade de canetas. E o número faz sentido. 2 cadernos é o dobro de 1, diferentemente dessas anteriores, mas a gente vai falar mais um pouquinho disso. E as variáveis quantitativas contínuas, que a gente tem tempos de duração. Tudo bem, Davi levantou a mão, mas eu não resisto. Pode fazer a pergunta, Davi. Davi? Assistiu? Tudo bem.
Vamos ver, então, alguns exemplos do que a gente tem. Variáveis qualitativas, vamos ver com mais detalhe esses tipos de variáveis. Então, as qualitativas nominais ou categóricas é uma característica, né? E a gente faz uma pesquisa, está fazendo uma pesquisa, um TCC, uma dissertação, e vai atribuir números a essas categorias. Por quê? Porque isso facilita, só facilita eu decodificar para depois analisar. Pronto, avisou de novo aqui que a linguagem da transcrição não está adequada. Então, eu faço uma pesquisa, quero saber a religião das pessoas e atribuo número 1 para católicos, número 2 para os neopentecostais, número 3 mórmons, 4 espíritas, 5 agnósticos, 6 ateus. Claro que eu posso ter infinitos aí, por exemplo, neopentecostais, eu posso subdividir, né, e ter vários tipos. Ok, eu atribuo números, mas não é porque eu atribuo números que eu posso fazer conta, que eu posso somar um com o outro. Se eu fizer, vai dar resultado, é claro que vai dar resultado, mas não significa nada. Então, é como se eu pegar um padre católico, somar com um pastor evangélico, não significa nada, não tem significado isso. Então, o que que a gente vai ver? Os números, eles são símbolos, não são quantidades. Então, multiplicar, dividir, somar, não faz sentido nenhum. Então, o que que a gente pode fazer? E aqui aparece a minha primeira referência. Eu estou analisando esse dado e o que que a gente pode fazer com esse dado. Aí, o Siegel e o Castellan, que é o principal livro que eu uso para fazer essas observações aqui, nos diz o seguinte: você pode contar, você pode fazer os percentuais e você pode utilizar a moda. A moda é uma medida de tendência central, né? Uma medida estatística de tendência central, que é o mais frequente. Tudo isso você pode usar sem nenhum problema matemático ou científico. E aí, todos os testes que envolvam esse tipo de variável. Então, eu posso fazer testes de hipóteses de concentração de respostas, que eu vou usar os percentuais e as frequências. Testes de aderência, depois a gente vai falar disso, tá? Eu vou dar alguns exemplos de testes. Comparação de proporções. Por comparação de proporções, o teste de diferença de proporções é um teste quant, mas aqui ele pode ser usado. Por quê? Eu posso calcular proporção eu posso calcular proporção de católicos, proporção de agnósticos, isso aí não tem problema, e eu posso testar isso. Então, isso é legal, dá para fazer, e é um teste quant, inclusive, que pode ser utilizado aqui. Um dos poucos, se não for o único. Então, o que eu posso fazer é isso. Eu posso fazer contagens, né, e fazer proporções. Agora passamos para o segundo tipo de variável, a variável qualitativa ordinal. Então, são aquelas que a ordem, como eu já disse, faz diferença. Vamos ver. Grau de satisfação de produtos e serviços. Eu posso fazer uma pesquisa, também estar interessada na percepção dos clientes, e aí eu tenho, por exemplo, essa escala de satisfação. Totalmente satisfeito, muito insatisfeito, pouco insatisfeito, satisfeito e tal, tal. Não vou discutir aqui escalas, tá? Pode ser de 5, eu particularmente não gosto de escalas ímpares, mas pode ser qualquer escala, não tem problema. A questão é o que eu faço e qual o significado dessa escala. Então, os números aqui, novamente, não são quantidades. Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 são símbolos. Então, eu não posso somar e dividir esse número e dar isso como resultado. Por quê? O número, por exemplo, 3,5, se eu somo tudo isso, tiro uma média, e essa média dá 3,5, significa que eu estou aqui entre um pouco insatisfeito e um pouco satisfeito? Lamento. Isso, 3,5, não foi definido. A pessoa que respondeu essa pergunta, nenhuma apontou que é 3,5 ou 4,8. Então, não dá para a gente usar nada que vá calcular a média. Não faz sentido para a pesquisa e matematicamente é incorreto, porque essa variável é uma qualitativa.
ou seja, um número é apenas um símbolo. Ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu poderia colocar A, B, C, D, E, F. Bom, é como se eu tivesse um pouco, muito insatisfeito, somasse com muito satisfeito e vai dar o quê? Eu não consigo definir isso não está definido na minha escala. O que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode analisar essas variáveis? A gente pode avaliar com todos os percentis, decis, ou seja, um muito importante, por exemplo, é a mediana. Mediana é aquele ponto que divide o conjunto de dados em duas metades em termos de frequência. Então, a mediana é uma medida fantástica, inclusive para usar com variáveis quanti. Mas eu posso saber, por exemplo, onde estão os clientes, os 10% mais satisfeitos, ou os 10% mais insatisfeitos. Todas essas contas eu posso fazer. E posso, evidentemente, utilizar vários testes de hipótese. Aqui já começa alguns que a gente vai falar depois. Testes de hipótese de postos, testes de concentração, que também pode ser usado no anterior. Alguns testes de aderência, também vamos fazer um exemplo. Comparação de proporções, da mesma forma, pode ser utilizado. Então, aqui, além das todas as ferramentas que a gente falou, né, e que a gente pode usar nas nominais, eu vou poder utilizar nas ordinais. Então, tem bastante coisa. Tem até análise de variância, por exemplo, mas análise de variância por postos, que é uma análise de variância específica, não é a análise de variância que a gente está acostumado a ver, né, a variância que depende da média, é outro tipo de variância. Ok, variáveis quantitativas discretas é o terceiro tipo. Essa é uma variável que ela é contada, o número é número, o número significa número, então se eu tenho número duas casas, significa duas casas, né? Então aqui a gente pode utilizar praticamente quase todos os tipos de testes paramétricos que a gente consegue, que a gente conhece todo tipo de análise. Análise de variância, teste de médias, a gente pode teste de proporções, enfim, pode utilizar. Há apenas um cuidado. Porque estes testes, essas análises vão apresentar números decimais. Por exemplo, posso ter uma média de 2,1 filhos por mulher. O que significa isso? Existe 2,1 pessoas? Não, não existe. O 0,1 não existe. Não faz sentido. Ah, mas eu posso utilizar? Posso utilizar, desde que eu esteja fazendo comparações. 10 anos atrás, 20 anos atrás, o Brasil tinha uma média de 2,7 filhos por mulher. No último censo, já inclusive não é 2,1. Isso aí foi há 10 anos atrás, 2,1 filhos por mulher. Este último censo, acho que estamos com menos de 2 filhos por mulher. Então, para efeito de comparação, né? E essa comparação faz sentido, porque são quantidades. Ok, eu posso utilizar isso, só tendo esse cuidado da interpretação, para não falar bobagem, né? Falar que as mulheres estão tendo 2,1 filhos. A gente pode utilizar praticamente todo o ferramental paramétrico, só com esse cuidado, com bastante cuidado. Ok, tá aqui o cuidado da interpretação. Variáveis contínuas. Variáveis contínuas é o CEL para o estatístico, por exemplo, né? Os resultados são equivalentes ao conjunto dos números reais, ou seja, tudo. 0, 0,1, 0,2, 0,3. Agora, algumas variáveis faz sentido os valores negativos, outras não fazem sentido. Vamos lá. Se eu tenho minha conta no banco, o resultado da minha conta do banco é dinheiro, que é uma variável, que é um número real, porque é 10,5, por exemplo, R$ 10,05. Eu posso ter valores negativos, eu posso estar devendo, eu posso estar devendo 10, então meu saldo da minha conta vai ser menos 10, não tem problema. Agora, peso, altura, idade,
Não faz sentido ter número negativo, mas peso e autoridade são números reais, né? Nossos instrumentos de medição não dão a precisão, né, necessária, mas são variáveis contínuas. Então, eu tenho hoje 62 anos, 5 meses, 3 dias, 2 horas, 2 segundos, milissegundos, enfim, faz sentido eu ter isso. O que eu posso usar? O que eu posso fazer com essas variáveis? Tudo. Posso fazer tudo, qualquer teste paramétrico, desde que também é válido para o anterior, desde que as suposições dos testes sejam cumpridas. As suposições do teste, muitas vezes essa variável precisa ter distribuição normal. Essa variável não pode ser assim, não pode ser assado. Então, cada teste vai ter uma exigência. Então, os testes paramétricos, de maneira geral, eles têm condições a serem cumpridas. E aí a gente precisa cumprir para o teste ter resultado consistente, tanto para essa como para outra. Agora, com essas duas variáveis, a quant discreta e a quant contínua, eu posso transformá-las em quali. E aí, tudo que eu uso para quant, na quant eu posso usar tudo que eu uso, todos os testes paramétricos, mas posso usar os não paramétricos também, desde que eu transforme a variável quant em quali. Então, por exemplo, uma idade, né? A idade de todos aqui. Ao invés de eu pegar uma por uma, eu posso fazer classes de idade. Classes de idade, eu estou transformando, então, a variável idade em uma variável ordinal, né? Porque faz diferença a ordem. Então, essa aqui é o sonho de consumo de todo mundo. Quisera todo mundo ter no seu trabalho só variáveis quantitativas contínuas. Mas esse não é, infelizmente ou felizmente, o caso de pesquisas sociais. Em pesquisas sociais, a gente está interessado em saber percepção das pessoas, está interessado em saber preferências, concordâncias, né? Então, não é bem assim. Ok, o que pode ser feito? E aqui eu dou uma parada. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma questão? Nadinha? Diga, Daniel. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, quando a gente, por exemplo, faz pesquisa eleitoral, apesar de ser, de certa forma, qualitativa, né, que é sim ou não, devido ao processo que a gente usa, por exemplo, né, de normatização, aí é que eu posso fazer, dar certo aquele, 95,2% de chance de ser eleito, é por causa desse ferramental que você comentou de transformar o qual em quant? Não, não. Na verdade, eu falei de que se a gente pode transformar o quant em quali, não o contrário. Quando a gente faz pesquisa eleitoral, obrigada pela pergunta, Daniel. Quando a gente faz pergunta eleitoral, a gente quer saber a contagem de eleitores que votam, que preferem um determinado eleitor. Então, a minha variável é contada, quantos eleitores vão votar em tal pessoa, quantos eleitores vão votar no outro. Então, eu estou no caso desse tipo de variável aqui, ó, de variáveis quantitativas discretas, ou seja, onde eu tenho contagens. E aí sim, posso avaliar o erro, qual é a confiabilidade, da amostra, eu posso avaliar tudo isso sem nenhum problema. Mas aqui a gente precisa deixar claro. Então, quando eu falo, você vai votar em fulano, fulano, sim ou não, na verdade eu estou contando quantas pessoas dizem sim para um ou dizem sim para outro. Ficou claro, Daniel? Ficou sim, muito obrigado, professora. As ordens. Mais alguma questão? Vamos lá. O que a gente pode fazer, então? Né? Como é que a gente pode tratar essas variáveis? Como é que a gente pode tratar? E aí, aqui vai exigir um pouquinho de paciência. Vamos lá.
Testes estatísticos, eu vou apresentar testes estatísticos não paramétricos e vou apresentar 2 técnicas de análise estatística para dados qualitativos. Então, primeiro, vamos saber o seguinte: o que são parâmetros? O que eu estou falando? Paramétrico e não paramétrico. Parâmetros, digamos assim, o significado geral, que seja um padrão, uma regra. Mas na matemática, parâmetro é uma variável de caráter secundário, cuja finalidade é especificar os objetos de um conjunto. O que é caráter secundário? Por exemplo, é uma contagem quantas pessoas têm essa característica, ou é a média de idade de uma determinada de filhos de uma família. Então, por isso que ela fala de caráter secundário, não é a pessoa em si, mas alguma coisa ligado àquela pessoa. Tá? Então, parâmetro, né, são variáveis que representam quantidades ou médias, ou enfim, são variáveis que representam um conjunto de dados ou informações daquele conjunto de dados. Então, a gente conhece média, desvio padrão, variância, mediana, médias ponderadas, coeficiente de variação, são parâmetros onde as quantidades fazem sentido, onde 1 é 1, 2 é o dobro de 1, 4 é o dobro de 2. Então, quando a gente tem isso, a gente tem parâmetros. Alguns testes mais comuns, porque há uma infinidade de testes paramétricos e há também uma infinidade de técnicas para analisar esse tipo de dado que a gente falou, quali, tanto quali nominal como quali categórico. Então, vamos lá, a gente tem teste de aderência, vou falar dele. Teste de aleatoriedade é muito importante em qualquer amostra, para eu ver, por exemplo, se a minha amostra não foi coletada só em um lugar, se ela não está enviesada na coleta. Isso é uma questão importante. Muitas das pesquisas que a gente faz nos TCCs, por exemplo, ela tem um viés de estar focada nos alunos da universidade, porque é uma respondendo para o outro colega, é um respondendo. Ela tem uma validade? Tem uma validade muito mais de aprendizado do que um resultado concreto, por causa desse viés. Então, um teste de aleatoriedade é uma coisa legal da gente fazer em qualquer TCC, por exemplo. O teste de diferença de proporções, já falei dele e vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Teste de mudança de Mach-Nehmer. Esse teste é muito interessante para o marketing. O teste, ele avalia o seguinte: dado que você conhece um determinado produto, você responde, tem uma reação frente àquele produto. Deixa eu ver, vi um teste desses de sabores, a Coca-Cola até fazia uma propaganda, né, algum tempo atrás, bastante tempo atrás, sobre isso. Ela fazia um teste com os refrigerantes, Coca e Pepsi e outros Cola, né, as pessoas sem ver sem ver o rótulo, e depois mostrava o rótulo. Então, a ideia era qual é o efeito que o rótulo traz na pessoa. Então, este teste a gente chama de teste de mudança. Eu estou numa condição e depois eu vejo, eu sinto, eu sou apresentada a uma outra condição. Qual é a mudança que eu tenho quando eu vejo isso? Já inclusive participei de banca de um trabalho que a pessoa dizia, ela tinha reações diferentes. Ela via um rótulo falado assim, chocolate orgânico, por exemplo. Aí o outro rótulo estava, chocolate orgânico certificado. Se ela via diferenças valorizava de forma diferente esses 2 chocolates. Então, este teste dá para a gente fazer com essa preferência, se ela valorizava mais ou menos, se ela gostava mais ou menos, ou seja, se a mudança, se a preferência dela mudava. Então, alguns testes são esses aqui. Algumas são todos testes de hipóteses, que dão uma certa confiabilidade na nossa análise.
Algumas análises, por exemplo, análise de correspondência simples e múltipla, é uma técnica pouco conhecida, infelizmente. Ela é uma técnica que foi elaborada por franceses. Nós temos muita da nossa estatística norte-americana e inglesa, né? Talvez seja um motivo da gente não conhecer muito essa técnica, análise de correspondência, mas ela é fantástica. E a correlação de Spearman, por exemplo. Então, mas para essas análises é mais fácil os softwares que tenham essas funções de analisar. Só que a gente precisa aprender a analisar. Esses testes aqui que eu estou mencionando, quase todos dá para fazer na mão. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer o teste, né, sem muito medo. Tem que aprender a fazer, claro. Então, vamos lá. Teste de hipótese de aderência. O que é isso e para que serve? A aplicação dele é testar a percepção das pessoas acerca de preferências, satisfação e concordância. Você faz uma pesquisa, por exemplo, para saber se as pessoas do bairro fazem de forma regular a separação ou de forma consistente a separação de resíduos domésticos em um bairro. Então, você pode perguntar para as pessoas: você faz a separação de resíduos? Sim ou não, parcialmente, tudo bem, qualquer escala de respostas. Por exemplo, você vai fazer com 40 pesquisados. Essa é uma vantagem que eu vou falar lá na frente. Os testes paramétricos, eles foram desenhados para pequenas amostras. O que é uma complicação para o teste, o teste não paramétrico, ele foi desenhado para pequenas amostras. Os testes paramétricos, eles exigem grandes amostras. Aí já vou falar disso também lá na frente. Então, estamos aqui com 40 respostas e vamos ver se há realmente, se neste bairro, eu posso afirmar que as pessoas fazem coleta seletiva. Quando eu digo eu posso afirmar, significa que eu tenho confiabilidade estatística, eu tenho significância estatística para afirmar isso. Então, vamos ver. Alguns tipos de escala para essa pergunta. Você faz coleta de resíduos? Aí você pode ter, por exemplo, nunca, às vezes, frequentemente, sempre. É um tipo de escala. Ou você pode criar uma escala tipo Likert, né? O pessoal gosta muito. Você só delimita as pontas e deixa a pessoa escolher o número. Não tem problema. Pode ser também. Aqui é a típica escala, tanto uma como a outra, né? Tanto essa como essa, é uma escala ordinal. Ou seja, cada número significa uma qualidade ou uma característica, existe ordem entre eles, ou seja, às vezes é mais que nunca, frequentemente é mais do que às vezes e sempre é mais do que frequentemente. Mas, às vezes, não significa o dobro de nunca. Sempre que é o número 4, não significa o dobro de às vezes. Então, o número aqui é um símbolo, ele representa as respostas e traz uma ordem. E é uma coisa legal, né? Que a gente vai saber que um é mais que o outro, um é menos que o outro. Ok, como é que nós vamos trabalhar com esse tipo de escala, por exemplo? Grande parte das pesquisas que eu vejo em TCC na administração tem essas escalas. Vamos ver. Primeiro, o Takadi chegando. Será que há algum motivador naquele bairro que faz as pessoas realmente fazerem a coleta? Ou é uma questão aleatória? É um aqui, outro ali que faz essa coleta, alguns fazem, outro não. Como é que é isso? Como é que é esse comportamento do grupo? Nossas conclusões aqui vão ser para o grupo. Até que ponto eu posso afirmar algo com base nos percentuais que eu tenho? Deu 51% diz que faz e 49% diz que não faz. Isso tem diferença estatística significante?
Ou 52 e 48, será que isso é relevante, sabendo que se trata de uma amostra? Porque em uma amostra a gente sempre tem erros, né? E aí, será que é relevante essa diferença entre esses percentuais? Então, uma das formas da gente chegar a essa conclusão, é fazer um teste de aderência. Um teste de aderência a quê? A uma distribuição uniforme. O que significa isso? Vamos lá, nós vamos fazer um teste de hipótese. O teste de hipótese tem H1 e H0. Vamos ver como é que funciona. H0, ou a hipótese inicial, a hipótese base, ela parte do pressuposto que não há motivadores, que as respostas vão se distribuir aleatoriamente na escala, que é essa escala aqui atrás, ó. Umas pessoas vão dizer nunca, outras vezes, outras frequentemente. Isso é uma coisa aleatória, por quê? Porque não há nenhum motivador, de fato, para as pessoas fazerem a coleta seletiva. Então, essa é uma hipótese. Então, eu vou ter que as respostas na alternativa 1, 2, 3 e 4 vão ser iguais. Então, essa é a minha hipótese base, ou a hipótese H0. E vou ter uma hipótese alternativa, também chamada hipótese 1, ou H1, onde essas respostas serão diferentes, estatisticamente falando. Há significância estatística que leva essas diferenças. Então, vai haver algum motivo para essas respostas eventualmente se concentrarem em alguma alternativa. E aí, como é que eu faço esse teste? Existe uma forma de você calcular a estatística teste, que depende das frequências, né? Eu não vou detalhar aqui para não ficar cansativo, mas é relativamente simples, não vou falar que é super simples, mas é simples, né? Você contar as frequências, ver as diferenças e comparar essa estatística teste, né? Essa conta que você faz, com uma tabela, conforme o teste que você escolher. O teste pode ser um Q-quadrado de aderência ou um Kolmogorov, dependendo do tamanho da sua amostra. Que conclusões você pode tirar deste teste? Primeiro, se você aceitar H0, e aí tem um procedimento para o teste, né? Se seu valor calculado é menor do que o valor da tabela, você aceita a hipótese base, ou seja, você aceita que as respostas são equivalentes, né? Embora elas tenham percentuais um pouquinho diferentes, estatisticamente falando, essas diferenças não são relevantes e as respostas são todas iguais. Ou seja, não há realmente nenhum motivador para que as pessoas do bairro façam coleta seletiva. Não há nada disso. Agora, pode ser que a estatística que você calcula aqui, ela seja maior que o valor da tabela. E aí isso leva você a rejeitar H0 e aceitar H1. Que vai ser, se você aceitar H1, significa que há um motivo de concentração nas respostas, com significância estatística. E o que pode te levar a um segundo passo, a um aprofundamento da pesquisa. Por que as pessoas se comportam dessa forma? Então, primeiro, essa pesquisa, esse dado aqui vai dizer o seguinte: olha, tem comportamentos diferentes aí, e eles são relevantes. É isso que esse teste te dá. Então, não é simplesmente você fazer a questão, pegar os seus resultados e relatar os resultados. Ah, teve tantos por cento na alternativa A, tantos por cento na alternativa B, tantos por cento na alternativa C. Né? Esse é um resultado meio pobrezinho. Se você usa uma técnica, um teste de aderência, para saber se há concentração significativa, o seu teste, cientificamente falando, já tem outro valor. Um valor muito melhor do que você simplesmente fazer só essas diferenças. Ok, como é que você identifica isso? Então, o teste, ele não mostra os motivos, mas ele mostra que há uma concentração. Você pode, por exemplo, usar a mediana. A mediana é o ponto que divide o conjunto de dados em dois pontos. Então, você pode usar a mediana das respostas para ver qual é a concentração. Se a concentração, vou voltar lá na escala, tá? Se a concentração está mais, por exemplo, nessa escala, mais perto do nunca,
ou se está mais perto do sempre. Se tiver mais perto do sempre, a mediana estiver muito aqui, então, olha, deve ter tido alguma coisa lá naquele bairro que leva as pessoas a fazer coleta seletiva. Ou, se a concentração, a mediana, estiver perto do nunca, ou seja, praticamente todo mundo respondeu aqui no nunca, então você vai dizer, olha, não há nada nesse bairro que leve as pessoas a fazer coleta seletiva. Então, isso com uma significância estatística. E isso é que é legal e que dá dá uma outra percepção para a sua pesquisa. A sua pesquisa não fica só assim, tantos por cento disseram isso, tantos por cento disseram aquilo. Não, você afirma alguma coisa, você tem um resultado com uma significância estatística. Claro, como eu disse, né? Se você aceita H0, também não há concentração, é uma coisa aleatória. Então, você ainda pode também trabalhar esse resultado. Então, este foi o teste de aderência, que é um dos testes, né, que a gente pode usar, aliados, por exemplo, com a mediana ou o percentil 75. O percentil 75 vai mostrar aqui essa concentração, onde está 75% das respostas. E que dá uma outra carinha, né, para o seu trabalho. Um outro teste bastante utilizado, relativamente fácil de fazer, e que dá uma informação muito legal, é o teste de diferença de proporções. Antes de eu começar, alguma questão aqui no teste de concentração? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou entendem tudo ou não estão entendendo nada, como diz o povo, né? Mas fiquem à vontade. Vamos lá, então. Vamos para o teste de diferença. Esse teste, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, também de um TCC. Não foi eu que orientei, eu só ajudei nessa parte da estatística, tá? Esse teste é bastante usado, inclusive em análise de variáveis quant, mas ele pode ser usado em variáveis quali, porque ele depende só de proporções. Então, vamos lá. Foi investigada a avaliação de valor das pessoas de um determinado modelo de óculos de sol em 2 locais diferentes, um comércio entre quadras e um shopping. Como é que era o teste? Era assim, um óculos de sol, um modelo de óculos de sol, mais ou menos genérico, sem mostrar a marca, era mostrado para as pessoas. E aí era perguntado, quanto você acha que vale esse óculos? Então, isso foi feito perto de uma ótica nas entrequadras, eu não me lembro qual, mas, enfim, aqui no plano piloto, perto de uma loja de ótica. Ok, aí as pessoas escolhiam um valor conforme essa escala aqui, ó. Eu não lembro se era exatamente essa escala, né? Mas vamos supor que seja assim, esses 5 níveis de escala. Aí, isso foi feito, por exemplo, para 40 pessoas. Aí, esse mesmo óculos foi levado para um shopping, por exemplo, Iguatemi ou Parque Shopping, eu acho que foi Iguatemi, que é um shopping mais caro, né, muito mais caro. Então, lá também foi mostrado para as pessoas, falando assim, olha, quanto você acha que vale esse óculos? Se você fosse comprar, quanto você pagaria? Aliás, não é vontade de comprar, é só quanta pessoa, porque isso pode variar. Então, quanta pessoa acha que vale? Então, a pessoa respondeu outra coisa. E aí, o trabalho foi, será que o local, né, a pergunta foi, será que o local faz diferença? Então, será que o valor atribuído pelas pessoas variou por causa do local? E será que isso foi significativo? Então, propôs-se um teste de proporções para saber se a proporção de pessoas que escolheram a alternativa 5, que é acima de R$ 1.500, é maior ou menor no shopping ou no comércio local. O que nos levaria a isso? Olha, se as pessoas, o mesmo óculos, mas amostras diferentes, valorizam esse óculos como sendo acima de R$ 1.500, isso acontece com muito mais frequência no shopping, isso pode significar
que o shopping faz diferença na hora de você valorar algum produto. Essa é uma pesquisa que ela aconteceu de fato, e o resultado foi bem interessante. Para este teste, não é necessário, inclusive, que as duas amostras sejam iguais. Você pode fazer com amostras diferentes. Só que aqui, para esse teste, para você não ter muito problema de confiabilidade, que ele é um teste paramétrico, mas que pode ser usado para quali aqui, o tamanho da amostra recomenda-se que não seja abaixo de 40, tá? Que seja pelo menos 40 elementos em cada uma das amostras. Embora eu acho que eu até coloquei aqui. Ok. Então, tá ali. Quais as hipóteses desse teste? Gente, isso foi um TCC. O TCC inteirinho foi com isso, tá? H0. A proporção de pessoas que escolheu a alternativa 5 é igual no comércio local e no shopping. A hipótese alternativa, ou H1, a proporção de pessoas que escolheu a alternativa 5, que é a mais cara, é diferente no comércio ou no shopping. Podemos fazer uma hipótese assim, ou podemos fazer uma hipótese já que o comércio local seja menor do que o do shopping. Aí tem alguns condicionantes, né? Mas essas seguintes hipóteses aqui, deixa o teste mais consistente, mais confiável. Ok, vamos ver que tipo de resultado a gente pode ter. Procedimento usual, tal como no outro teste de hipótese, acompanhando o horário aqui. A gente calcula a estatística teste, que isso também não é um procedimento complicado. Então, a gente calcula um número baseado nessas proporções e compara com a tabela. Neste caso aqui, vai ser a tabela de normal ou student, normalmente student, por causa da quantidade de observações, tá? Então, calcula a estatística teste e compara. Se a estatística teste for menor do que a tabela, aceita H0, ou seja, o local não faz diferença no preço, né, no valor que as pessoas dão. Se o valor que você calcula for maior que o da tabela, essas tabelas são coisas dadas, né? Você pode achar na internet ou nos livros de estatística. Então, se for maior, significa que você aceita H1, que o preço que as pessoas dão no comércio local é menor do que as pessoas atribuem no shopping. Então, mais ou menos isso aqui. E o resultado desse TCC em particular confirmou a hipótese que o estudante tinha, que as pessoas atribuem um valor maior à mesma mercadoria se o produto for vendido no shopping, do que se for vendido no comércio local. Então, esse foi o resultado da pesquisa, que é uma coisa interessante, né? Mercadologicamente falando, pode ser uma coisa interessante. Alguma questão aqui? Alguma observação? Curiosidade? Nada? Ok. Daniel, fala, Daniel, por favor. Professora, então nesse caso necessariamente tem que usar esses intervalos, né? De valor, por exemplo, entre 500 e... Senão não é possível aferir algo mais próximo, né? Não, você que define os intervalos. O que é necessário é que seja a mesma coisa, né? Que você, para as pessoas do comércio local, você apresente essas alternativas e as mesmas alternativas sejam apresentadas para as pessoas no shopping, Não, tá? sim, a pergunta era se, por exemplo, eu tenho que chegar, nesse caso, já com uma escala. Eu não posso perguntar para a pessoa quanto que você acha. Eu já chego, ó, tem opção 1, 2, 3 e 4. 4, 5. É isso? É isso. Se você perguntar o valor para a pessoa, aí você vai ter que vai cair em outro tipo de teste, que é o teste de médias, que pode ser feito também, mas aí a sua variável muda, né?
não é em que classe que a pessoa escolheu, mas sim o valor bruto que ela atribuiu. Sim, é um teste parecido com esse, se você fizer essa pergunta. Olha só que ele tem um pouco mais de exigências. O teste de média pressupõe que você tem uma distribuição normal da variável, aí tem umas outras complicações, tá? Então, aí facilita se você, na exigência do teste, se você estabelecer as classes dessa forma, porque aí a gente vai trabalhar com proporção. E trabalhar com proporção, matematicamente falando, é mais fácil do que trabalhar com médias. Ok? Tudo bem, Daniel? Ok, muito obrigado. Aí, com um pouquinho mais de tempo, a gente poderia até explicar essa diferença, tá? Mas é uma diferença teórica bastante relevante. Então, até isso, a variável categórica, nesse caso, a ordinal não categórica, facilita, que a gente vai trabalhar só com proporções. Bom, então foi esse o resultado. Imagina, obrigada a você, Daniel. Vamos lá. Outros testes de hipótese possíveis, como eu falei para vocês, o teste de aleatoriedade de uma série de valores obtidos numa amostra. Então, qualquer que seja a pesquisa, você obtém uma preferência, alguma coisa assim, existe um teste que avalia se a sua amostra está aleatória ou se ela está enviesada. Tá? Esse aqui é um teste bem legal. Todo mundo pode fazer, que todo mundo deveria fazer com suas pesquisas. Teste de mudança, como eu disse antes, né, que é um teste de reação a um evento. Como eu reagi antes e como eu reajo depois de ser exposta a alguma imagem ou algum evento. Ok. Agora eu vou partir esses testes, depois eu vou dar a referência, né? Estou até aqui com o livro, mas depois eu vou falar dele. Então, alguns testes podem ser feitos, aí eu queria mostrar para vocês algumas análises que podem ser feitas, independente de teste hipótese. Aqui a gente não vai falar de teste hipótese. Então, nós vamos falar da análise de correlação de Spearman, que é essa relação aqui, ó. Análise de correlação é uma análise bem simples e é bem interessante. A correlação é o quê? Relacionamento entre duas variáveis, sem identificar o que é causa, o que é efeito, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Quando você tem uma variável aqui, como se você colocasse no eixo X uma variável, a outra variável no eixo Y, e você vai ver se elas se relacionam, a relacionamento linear. Se elas se relacionam, elas vão descrever um gráfico, elas vão ter um gráfico mais ou menos assim. Existe um coeficiente de correlação para a variável quant, que é o coeficiente de Pearson, que é bem conhecido, se acha até no Excel. No Excel você consegue fazer essa correlação. Agora, para variáveis categóricas, o coeficiente de correlação de Pearson não é o mais adequado, mas existe essa correlação de Spearman, que ele é parecido com a correlação de Pearson, só que é mais adequado à correlação de variáveis categóricas, ou seja, que estão em categorias, tá? Ordinais, desculpa, categorias não, que estão em variáveis ordinais, né? Que a ordem significa alguma coisa. Então, a interpretação é bem semelhante ao coeficiente de correlação de Pearson, e ele varia de 0 a 1. Aqui ele não tem valores negativos, o de Pearson tem. Mas é muito simples. Por exemplo, né, você quer identificar o efeito, é uma pesquisa bem social aqui, o efeito de pressões grupais sobre o indivíduo. Então, se tem uma variável 1 sobre o indivíduo em relação ao desejo de status dele. Então, você tem uma variável 1, que é um score, um conjunto de medidas de autoritarismo identificado, né? Eu vou traçar uma série de questões a respeito disso e vou resultar num score, né? De alguma forma. Estou questionando como é. Mas o score é um conjunto de medidas relativas a uma variável qualitativa. E uma variável 2 é um score de status social. É como se eu fizesse uma série de perguntas a ele e atribuísse uma pontuação a cada pergunta, e aí eu resulto
eu faço uma resultante dessa sob aspiração social. Então, o que eu quero identificar aqui é o seguinte: as noções de autoritarismo que a pessoa tem interfere na aspiração do status social. Mas o que é importante? O importante aqui é que essas duas respostas sejam do mesmo indivíduo. Então, não vale eu comparar de indivíduos diferentes, é do mesmo indivíduo. É a mesma coisa de eu pegar peso e altura, para eu correlacionar. Também precisam ser da mesma pessoa, do mesmo indivíduo. Então, a gente calcula diretamente essa relação, e aí você precisa de um software, né? Não vou ficar explicando fórmula aqui, existe uma fórmula para calcular isso, na verdade, com as diferenças, né, desses scores. E há uma interpretação simples também. Para os resultados acima de 0,7, há uma correlação forte. Entre 0,5 e 0,7, fraca, e abaixo de 0,5 não há relevância. Então, aqui não tem nenhuma exigência de quantidades, não tem exigência. Na verdade, com 25, você precisa pelo menos 25 indivíduos, porque senão seu resultado fica fraco. Mas não tem exigência em relação à distribuição de variáveis. Para você fazer correlação de Pearson, as suas variáveis precisam ter distribuição normal. Ninguém sabe disso, né? Ninguém leva isso a sério, mas precisa. Cientificamente, matematicamente falando, você precisa. Para o Spearman, não precisa, porque são variáveis ordinais. Então, é super fácil a aplicação, você só precisa ter um software que calcule isso para você, e você tem um resultado relevante. Por exemplo, você pode chegar à conclusão que sinais de autoritarismo de uma pessoa têm correlação com o status social. Pessoa que quer muito, né, se elevar, buscar classes sociais diferentes, podem ser pessoas com sinais de autoritarismo. Ou não, né? O resultado pode ser que não há correlação. Então, é uma medida simples. O cálculo, se você tiver o software, é tranquilo, e o resultado é bem interessante. Então, a necessidade de software. Alguma questão aqui? Ok. Passamos para outra, a análise de correspondência, que é, como eu falei para vocês, é uma técnica francesa. Essa técnica é um pouquinho mais, exige um pouquinho mais de entendimento, mas ela é possível de ser feito. A gente precisa estudar um pouquinho para poder fazer, né, e interpretar. Mas o resultado dela é bem interessante. Então, ela pode ser simples, onde eu analiso só duas variáveis, ou pode ser múltipla, onde eu faço mais variáveis. Qual que é a grande questão dessa técnica? Normalmente, como na correlação anterior, a gente analisa uma variável com outra variável. A análise de correspondência, ela vai analisar se uma categoria da variável tem relação com a outra categoria. E quando eu falo categoria, pode ser variável nominal, como pode ser variável ordinal. Pode ser qualquer uma das duas variáveis qualitativas. Por exemplo, variáveis. Vamos lá. Exemplo. Será que pessoas mais velhas preferem carros maiores? O que eu estou perguntando aqui? Se a categoria de idade, né, se a classe de idade, ela tem relação com o tipo de carro, então eu não estou vendo todas as idades com todos os tipos de carro, mas eu estou interessado particularmente em uma determinada idade com um tipo de carro. Então, a análise de correspondência vai me dar a relação de uma classe de idade com uma classe de carro, né? Um tipo de carro. Outro tipo. Será que a consciência ambiental ela é distinta para bairros diferentes? O que eu estou analisando aqui? A relação de uma variável que eu vou chamar de consciência ambiental com um determinado bairro.
Ou, um exemplo que eu vou mostrar com mais detalhe é, será que tipos de investimento, que tipos de investimento que preferem os perfis conservador, moderado e arrojado? Porque seria muito fácil a gente falar assim, o conservador vai preferir sempre aplicar em poupança, o moderado prefere sempre aplicar no CDB e o arrojado prefere sempre aplicar em ações. Será que isso é verdade? As pesquisas mostram que não, que as pessoas têm um nível de arrojo, digamos assim, e um nível de conservadorismo. Então, não é todo mundo, né? Mas de maneira geral, a pessoa, em termos de investimento, por exemplo, ela tem uma parte do dinheiro que ela vai destinar a investir em ações, mas uma parte do dinheiro ela guarda como reserva. Pelo menos seria isso que manda o bom senso. Então, vamos ver, por exemplo, a análise dessa última questão. Além disso, será que a gente poderia descobrir uma regra que facilitasse a identificação dos perfis semelhantes? Então, por exemplo, no caso do banco, ele está muito interessado em saber qual é o perfil da pessoa, porque aí ele vai fazer ofertas de acordo com aquele perfil. Então, todas as pessoas que têm X idade, que têm X renda, X ocupação, são mais conservadoras, ou são mais moderadas, ou são mais arrojadas. Então, essa combinação, ou seja, essa regrinha, isso aí seria interessante para identificar, negocialmente falando. Então, vamos lá. Suponha que eu tenha esse dado aqui, que eu vou fazer análise só de 2 variáveis, mas isso é possível. Ai, que legal! É possível a gente fazer análise para mais de uma variável. Então, eu vou, por exemplo, uma pessoa, o nome da pessoa aqui, eu vou ver o perfil de investimento que ela se declara e vou ver quais são as aplicações que ela tem, que tipo de aplicação que ela tem, tá? Aí faço essa tabelinha e faço um resumo de toda a minha amostra, que aqui eram de 100 pessoas, né, só para ficar uma coisa didática. Os conservadores tinham poupança, CDB e ações, um pouquinho mais em poupança, só um pouquinho. Os moderados tinham uma preferência pelo CDB, não é CDS, é CDB. E o arrojado tinha uma preferência por ações, mas também investiam bastante em CDB. Então, essa minha pesquisa resultou nessas quantidades aqui. Com a análise de correspondência, né, eu faço algumas transformações e vou tentar descobrir qual é a estrutura desse espaço. Isso pode bagunçar um pouco a cabeça da gente, mas é como se eu pegasse todos esses dados, tivessem todos eles embolados, né? E eu vou descobrir quais são os eixos, como é que é a estrutura desse negócio, como é que funciona. Aí a gente tem esse tipo de resultado. Por exemplo, quando eu pego ações, CDB e poupança e projeto os perfis, eu tenho isso. Tudo bem, conservador está mais perto da poupança, o moderado está aqui, agressivo está aqui. Quando eu faço o contrário, eu pego os perfis das pessoas e projeto os tipos de investimento, olha, eu tenho alguma alteração. Olha que interessante, o arrojado, ele investe muito em ações, mas ele também investe em CDB. E, eventualmente, até um pezinho na poupança. O moderado, ele fica entre poupança e CDB. E o conservador não, ele fica bem fixo lá na poupança, com pouquíssimas possibilidades para outras coisas. Então, esse é um dos resultados, que são as posições relativas, e tem uma outra coisa que eu acho muito mais interessante da análise de correspondência. A gente chama de mapa perceptual. É quando eu jogo nos eixos, aí sim, com coordenadas, né, aquelas características, e ela me resulta em segmentos.
Então, como eu disse a vocês, aqui eu tenho só duas variáveis, mas a análise de correspondência múltipla me permite fazer isso com muitas variáveis. E aí elas vão me dar automaticamente segmentos, ou seja, é um conjunto de características que são associadas. Então, aqui eu tenho um pequeno segmento do arrojado com ações, que eu poderia ter aqui, por exemplo, outras variáveis, idade, profissão, estado civil, né, quando eu junto mais variáveis. Esse exemplo ele está bem simplesinho, só para a gente ter uma ideia do que fazer com a análise de correspondência. Mas a análise múltipla vai me dar um resultado mais interessante. Então, aqui eu poderia ter um conjunto de variáveis, da mesma forma do conservador da poupança e do moderado no CDB. As coordenadas também são interessantes, porque eu posso pegar isso, fazer, quando eu tenho coordenadas, eu posso escrever equações, e isso eu não preciso fazer com clientes novos, por exemplo, eu não preciso fazer essa análise. Eu pego as variáveis do cliente, coloco nas coordenadas, e aí eu vou ter uma boa chance de acertar se esse cliente é arrojado, se é conservador ou se é moderado. Então, essa análise, a análise de correspondência, é uma análise que, particularmente, eu tenho um carinho particular, porque trabalhei bastante tempo com ela. Como é que a gente faz essa análise? Aí tem que ser SPSS, STAT, SAS, Stata, que são softwares apropriados para isso, né? E a gente tem que dar uma olhadinha nas saídas, né? Estudar um pouquinho a técnica para ver. Mas é uma coisa factível, não é, como eu costumo dizer, não é um bicho de sete cabeças, tem só umas três, mas dá para deglutir. Então, ela dá resultados interessantes. Que outro tipo de resultados podíamos ter aqui, por exemplo? Poderíamos ter o que nós estamos falando muito agora, né? Mudança climática e perfil. Quem são as pessoas que têm perfil, como é o perfil das pessoas que estão preocupadas com mudanças climáticas? E do outro lado, qual é o perfil, qual é a característica das pessoas que não estão preocupadas com mudanças climáticas? E será que tem alguém no meio? Então, esse é um estudo que particularmente eu estou fazendo agora, que também a gente pode usar essa técnica para ter o resultado. Ok, perguntas aqui, curiosidades, questões. Será que Olá, vocês boa têm algum? tarde. Oi, Luciane, boa tarde. Eu fiquei aqui com curiosidade, né? Eu Uhum. pensando no IBGE, ele faz perguntas sobre indivíduo e sobre todos os indivíduos. É feito também, é compilado também desta forma? Ou é uma coisa totalmente diferente? Luciane, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. O IBGE, ele faz pergunta para cada indivíduo. E aí ele faz resumos, né? Ele faz resumos e fornece tabelas para nós desses resultados, que a gente pode usar, por exemplo. Quem faz, mas o IBGE não faz análises. O IPEA pega os resultados do IBGE e analisa. Então, o IPEA faz a aplicação dessas técnicas nos resultados do IBGE. Agora, o que você perguntou, qual é a unidade de pesquisa do IBGE? É o indivíduo. Ele faz indivíduo por indivíduo e depois fornece o dado coletivo, tá? Mas ele não faz análise nenhuma, ok? Entendi. Mas, então, quando ele pergunta quantas pessoas moram na casa, ele se tem ensino médio, qual a escolaridade de cada um. Quando eu respondo quantos filhos eu tenho, eles usam para alguma parte dessa pesquisa, mas eles usam mais do indivíduo, no caso feminino, masculino, que é para contar qual o Brasil tem, cor de pele,
essas outras partes, né? Ah, entendi. Não, agora entendi melhor sua resposta. Sim, e você vai ter uma pessoa que vai responder sobre ele, né? E essas questões que você coloca, sim, aí você tem razão. É sobre a unidade domiciliar. Então, naquela casa tem tantos banheiros, tem tantos cômodos, moram tantas pessoas. Ele também faz a pergunta por unidade familiar. Ok? Entendi, ok, obrigada. As ordens. Mais alguma questão aqui? Bom, então essas análises, né, podem ser feitas no nível de TCC, né, no nível de graduação, no nível de pós-graduação, não tem problema, no projeto de pesquisa, a gente só tem que desenhar certinho qual é a pergunta que a gente quer fazer. Vocês podem perceber que para todos os exemplos que eu falei, o que eu quero saber? Qual é a pergunta? Então, são passíveis. E digo já para vocês, as técnicas não paramétricas são mais fáceis de serem aplicadas de maneira geral do que as paramétricas. Mais fácil interpretação. Bom, ok. Vantagens e desvantagens, né? Vantagens. A grande vantagem é o uso adequado das não paramétricas para variáveis qualitativas. Então, é tipo assim, você não vai passar vergonha. Você usou a ferramenta certa para analisar aquele dado de pesquisa social, né? E nenhuma técnica quantitativa foi desenhada para análise qualitativa. A única técnica que a gente rouba da quant é a diferença de proporções, que é o que eu mostrei para vocês no caso dos óculos, do caso dos óculos. Os testes não paramétricos, essas técnicas que eu mostrei a vocês, eles são muito adequados a amostras pequenas. O que eu chamo de amostras pequenas? A partir de 30 elementos é considerada uma amostra pequena. Qual é uma amostra grande? A partir de 450, por aí. Então, de 30 até 450, você pode aplicar as técnicas não paramétricas de forma mais adequada, porque as técnicas paramétricas ou técnicas para quant, a quantidade de elementos que você tem vai interferir na qualidade do seu resultado, o que não acontece aqui. Nos testes não paramétricos, a gente tem menos suposições, tem menos exigências do que para os paramétricos. Como eu disse, você vai fazer um teste de médias, que é um teste paramétrico, vai fazer uma análise de variância, que é uma coisa paramétrica, para quant. Você tem que ter uma determinada distribuição dos dados, você tem que ter uma quantidade X, então você tem exigências que não existe muito menos, pelo menos, para a variável quali. E as técnicas quali podem ser usadas para os dois tipos de dado. Basta você pegar o quant e transformar em quali. Então, você pode usar todas as quali. Matematicamente falando, ou estatisticamente falando, o seu resultado analisado com essa técnica, o seu resultado de pesquisa social analisado com essa técnica, ele vai ter mais credibilidade, mas vai ser um trabalho científico de melhor qualidade do que aquele que eventualmente você usou uma técnica inadequada. Particularmente, se esse trabalho de técnica inadequada cair na minha mão, ou de outros estatísticos que costumem trabalhar com isso, eles vão condená-lo, com certeza, né? Não é a técnica adequada. Desvantagens dos técnicos, do não paramétrico. O não paramétrico, isso aqui é uma estimativa,
tem aproximadamente 90% de potência, digamos assim, se comparado com o paramétrico. O que significa isso? Que se você está fazendo uma análise e as suas variáveis atendem todas as condições do paramétrico, então você precisaria de uma amostra menor para você ter o mesmo tipo de resultado. O que acontece é que dificilmente você tem essa comparabilidade, tá? Mas teoricamente, um teste quantitativo, dado que você obedeceu todas as restrições, ele tem mais potência, ele é mais confiável. Em relação a softwares, aos softwares, né, que existem, as técnicas não paramétricas, você pode não achá-la em todos. Não é muito comum, não são comuns. Mas estão no SPSS, no SAS, no Stata. Por exemplo, é difícil achar uma dessas técnicas que eu falei no Excel. Enquanto que no Excel você consegue fazer correlação, regressão, outros testes de hipótese para análise para variáveis quantitativas. E não consegue a mesma coisa para variáveis quali. Então, tem essa desvantagem. E pode haver alguma dificuldade na forma, na hora de você tabular dados, os dados quali adequadamente. Então, você precisa formatar, ter um bom projeto de pesquisa, um bom projeto de questionário, para que seus dados fiquem no formato adequado na hora de trabalhar isso. Ok? E aí, eu vou terminando aqui, deixando as principais referências que eu trabalhei para montar esse material e que eu uso normalmente. Para a parte não paramétrica, é este primeiro livrinho aqui, ó, chama Estatística Não Paramétrica para Ciências do Comportamento. Para análise de correspondência, eu usei basicamente esses dois, né, que é um manual de análise de dados, usando Excel, SPSS e Stata. Então, vocês vão ver aqui que, embora tenha SP, Excel, análise de correspondência não entra aqui, tá? O Excel não faz. E esse outro livro aqui, que é um livro português, né, escrito em português de Portugal, que eu comprei num sebo, porque não existe nas livrarias aqui, que é específico de análise de correspondência. Então, ela tanto faz a simples como a múltipla. Como eu disse, é uma técnica francesa, de origem francesa, então não é muito comum nos nossos livros que tem uma base anglo-saxônica, né? Uma base muito mais norte-americana, inglesa, alemã do que a francesa. Mas a estatística, o pessoal da estatística francesa são bem desenvolvidos também. E é isso. Alguma questão aqui? Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Pois não, Daniel? Professora, quando a gente está lidando com paramétricos, tem como a gente tentar estipular o número de amostras para confiança que a gente quer, né? Tem como fazer isso na não paramétrica também, da gente descobrir quanto que seria entre aspas, né, quantas amostras eu preciso ter ali, né, para poder, qual o tamanho da amostra, na verdade, desculpa. É, em específico para aquele teste que eu quero realizar ou algo assim, com a confiança? Muito boa pergunta, Daniel. O que acontece? A determinação do tamanho de uma amostra, ela depende da variabilidade do que você está procurando. Vou dar um exemplo super simples. Quando você vai fazer um exame de sangue, você tem mais ou menos 2 litros de sangue circulando no seu corpo, 2,5 litros. Você basta uma gotinha do sangue e você consegue saber tudo que tem no seu sangue. Por quê? Porque o sangue é homogêneo. Então, você precisa de uma amostra bem pequititinha. Mas se você for analisar alguma outra coisa que não tem essa homogeneidade, então você vai precisar de uma amostra grande. Ou seja, o tamanho da amostra ele depende da variabilidade daquilo que você está perguntando, está procurando.
Para os dados, se você vai fazer uma pesquisa exclusivamente com dados qualitativos, é mais difícil você identificar a variabilidade daquilo. É possível? É. Se você tiver ideia dessa variabilidade, então você pode aplicar os mesmos cálculos que faz para análise quant. Mas se você não tiver ideia, a gente, na verdade, vai pela restrição da ferramenta. Então, como eu falei lá no teste de aderência, se eu tiver uma amostra de até 50 indivíduos, eu uso um teste que a gente chama de Kolmogorov. Se eu tiver acima de 50, eu uso um teste quadrado de aderência. Então, a gente acaba se prendendo mais às exigências da ferramenta, pela dificuldade de calcular a variância, ou seja, a variabilidade, porque variância é um parâmetro quantitativo. E hoje o cálculo da amostra é baseado principalmente na variância daquilo que você está procurando. Ficou claro, Daniel? Ficou sim, professora. Muito obrigado. E a minha segunda pergunta tem a ver com, além das referências do livro dos livros que você passou, você teria alguma outra dica para quem gostaria de se aprofundar mais a respeito dessa temática não paramétrica? Porque a gente vê em estatística aplicada muito paramétrica, né? Então, algum curso, seja online, seja aqui alguma matéria aqui da faculdade, alguma coisa assim? Pois é, Daniel. Eu venho. Não, a minha resposta assim, é não. O livro base que a gente tem é esse do Siegel. Assim, desde a época que eu fiz estatística, continua sendo o Siegel. Eu tenho amigos lá no departamento de estatística, né? Eu tenho algumas que hoje pessoas que são professoras que foram meus contemporâneos na graduação, e eu continuo falando para eles, gente, precisamos de um curso de não paramétrica, precisamos. Então, são pouquíssimas pessoas que estão dispostas a fazer isso. Por quê? Porque o mundo do dinheiro, a economia, procura a paramétrica, não procura a não paramétrica. E o mundo social, até às vezes por não saber que existe essas ferramentas, não procura. Então, infelizmente, a gente ainda não tem cursos a respeito disso. Essa, sim, até o motivo de eu estar falando disso aqui hoje, até para começar a motivar um pouco mais as pessoas a trabalharem no assunto, tá? Mas a gente não tem curso a respeito disso, não conheço nenhum online, pode ser que tenha. E a ferramenta, o livro mais adequado que eu conheço ainda é este que eu estou mostrando aqui, que é do Siegel, que na nossa biblioteca tem, tá? Esse aqui é uma edição mais nova, né? Apesar de ser velha, já de 2006, mas ela é mais nova, mas tem edições anteriores, inclusive do Siegel, que era só do Siegel, sem incluir esse outro segundo autor. Mas ele é tranquilo, tá? Assim, para os testes que eu mostrei, inclusive, são relativamente fáceis de fazer. Ok, muito obrigado, professora. Obrigada, Daniel. Mais alguma questão, gente? Será que eu atingi o meu objetivo de estimular vocês a pensarem um pouquinho na estatística não paramétrica? Outras formas de analisar as coisas? Com certeza. Que bom, Luciane. Que bom. Obrigada, gente. Então é isso. Mais alguma questão? Então, obrigada. Espero vê-los por aí em algum local querendo tirar dúvidas sobre o assunto. Ok, Raíssa e Danilo? Obrigada, professor. Obrigada a vocês, gente. Beleza. A Raíssa vai só falar uma coisinha aí, prof, já Uhum. já a gente conclui, tá? Ok, estou aguardando. Obrigada pela presença de todos. Oi, Raíssa. Oi, Diga. estão conseguindo me escutar? Sim. O computador deu uma travadinha aqui.
Mas com isso a gente encerra a palestra e essa atividade da semana acadêmica. Eu informo que as declarações elas serão enviadas por e-mail e também vão estar disponíveis através do SLA, em até mais ou menos 48 horas, pela conta que você fez o seu cadastro. E esses certificados vão ser destinados para as pessoas que ficaram pelo menos 75% do tempo aqui dentro da palestra. E a gente também lembra que mais tarde a gente vai ter mais atividades da semana acadêmica. E, mais uma vez, relembrando para quem não estava aqui desde o começo, a gente está fazendo uma campanha de solidariedade. Então, a gente aceita doações de alimentos não perecíveis, de rações para animais e até mesmo roupas, que pode ser entregue no auditório azul da face. E a gente também agradece pela presença de vocês e pela disponibilidade da Maria Amélia, da professora, e aos patrocinadores que é a Fazenda e Mercado Malunga, Cari Cari, Tom de Ébano, Tranças e Mouras e Med Spa. Então, obrigada e até mais. Até mais. É isso, pessoal. Obrigado. Até. Obrigada, professora. Até mais. Até mais. Obrigada a todos. Muito obrigado, professora. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Então, boa noite para vocês, que vocês podem aproveitar mais coisinhas. Até mais. Estou saindo. Três é isso, né, Raíssa?